Boa tarde a todos. Já estamos ao vivo pelo Zoom e também pelo YouTube. Eu sou o Celso Caranello, sou presidente executivo da Remesp. Quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso webinar. Você conhece bem os riscos dos produtos químicos nos laboratórios e processos? E para esta jornada aqui, eu gostaria de convidar duas autoridades neste assunto. Doutor Adolfo Borges e a doutora Arline Arcuri. Vocês poderiam abrir a câmera, por gentileza, meus colegas? Seja Ok, bem-vindo, maravilha. Adolfo. Seja bem-vindo, Arline. Eu pediria, inicialmente, que vocês se apresentassem antes das minhas considerações de como vai funcionar o nosso webinar. Então, Adolfo, fale um pouquinho de você para os nossos participantes. Ah, sim. Acho que boa parte do pessoal me conhece, até porque pelos anos de janela que a gente atua como consultor, né, há quase 25 anos. E eu sou químico formado pela USP, no final da década de 70, e trabalhei cerca de 20 anos em três empresas diferentes, depois passei a ser consultor. Mas eu abracei, juntamente com a Arline Arcuri, que nos apoiou muito no início, e mais o Antônio Verga, o tema segurança química nos laboratórios e processos como um verdadeiro sacerdócio, sabe, Celso? Eu faço isso com muito prazer, e isso é gratificante para a gente. Depois, ao É, longo do treinamento, eu vou dar um pouquinho mais dos meus dados. Nós vamos ter aí muito tempo para você falar tudo o que você já aprendeu nessa vida como consultor na área de laboratórios, em especial os laboratórios químicos. Arline, e você? Presente-se, por gentileza, para os nossos colegas. Eu sou contemporânea do Adolfo na faculdade, né? Nós fizemos curso de química, bacharelado de química. E depois eu trabalhei um tempinho no IPT e aí entrei na área de saúde e segurança, né? Os últimos 35 anos eu trabalhei na Fundacentro, é uma fundação voltada à prevenção de acidentes e doenças relacionados com o trabalho. Me aposentei o ano passado pela idade, porque acabei sendo expulsa do serviço público, ele falou isso brincando, né? Então, há muitos anos, essa preocupação com evitar que as pessoas se acidentem ou fiquem doentes, expostas a produtos químicos, esteve assim na minha vida diária, contemporânea, tanto em casa quanto quando às vezes ando na rua, vejo alguma situação de risco, então, e principalmente, né, durante esses anos todos da minha vida profissional, e sempre, alguns anos já colaborando com o Adolfo aí nos cursos de segurança em laboratório, em processos. É isso. E essa colaboração de longa data veio chegar na Remesp. Vocês vão ter a oportunidade de conhecer um pouco da experiência, da expertise dessas duas pessoas fantásticas. Minha gente, o nosso webinar, vocês perceberam que vocês estão aí numa área dedicada aos participantes, na nossa plateia, né? Não aparece, a não ser que vocês queiram fazer uma pergunta oral, eu abro o microfone, mas por enquanto nós vamos pensar em fazer perguntas pelo nosso sistema chamado QIA. Se vocês olharem debaixo ali da plataforma do nosso Zoom, está escrito QIA, tem uma interrogação. As perguntas deverão ser formuladas por ali, tá? Eu deverei fazer essa coordenação, fazendo a provocação de vocês ou apresentando as questões que vocês colocarem ali no QIA. As questões serão respondidas ao vivo para todos, ficarão gravadas, né? E caso vocês tenham interesse, depois a gente pode abrir até para perguntas por e-mail. Mas vamos tentar resolver tudo presencialmente, que é o melhor dos mundos, né? A Remesp terá na sequência, né? Esse é um seminário, é um webinar de abertura, e na sequência nós vamos dar quando que esse treinamento vai acontecer com a apresentação do Adolfo e da Arline. Então, até o final, fiquem aí
atentos, porque nós vamos, inclusive, sortear alguns brindes com alguns descontos para esses treinamentos que estarão acontecendo em breve. Então, agora, lembre-se, perguntas, à medida que as apresentações forem acontecendo, vocês já poderão fazer perguntas ali no QIA. É só olhar ali para baixo, vocês vão ver uma interrogação, QIA, Question and Answers. E aí vocês apresentarão e no final das apresentações vocês poderão fazer os seus questionamentos. Volto a lembrar que é possível fazer perguntas orais, mas aí vocês vão pedir para mim para que eu abra o microfone para vocês, caso o assunto não tenha ficado claro. Então, nós vamos começar, lembrando que este webinar ele está sendo gravado e está sendo transmitido pelo YouTube, ao vivo. Se vocês quiserem colocar pessoas para assistirem pelo YouTube, está aberto o canal da Rede Meteorológica do Estado de São Paulo. Depois eu coloco o link aí no chat para que vocês possam passar para alguém caso vocês tenham interesse. Então eu vou já passar a palavra para o nosso colega, o nosso convidado de hoje, o Adolfo Borges, para que ele inicie essa apresentação e depois, na sequência, a Arline. É assim que vai caminhar, né, Adolfo e Arline? Primeiro o Adolfo, depois a Arline faz a sua complementação. Perfeito. Então vamos lá. Nessa webinar, como o Celso falou, nós vamos estar desenvolvendo esse tema da melhor maneira possível. O tempo é curto, nós vamos ter aí em torno de 50 minutos, pouco mais, pouco menos. Mas eu vou falar uma parte e depois, num dado momento, entra a Arline para falar, enriquecendo a nossa fala, sobre o GHS, que é o que a norma 14.725, que saiu há um ano atrás, da BNT, agora abraçou de vez o GHS. E aí, depois que ela detalhar bem o GHS, aí eu volto, viu, Celso, para complementar um pouquinho mais sobre os riscos químicos nos laboratórios, os usos adequados de capela, falar um pouquinho também sobre EPI, sobre as armazenagens que têm levado a acidentes também em laboratório e como evitar incêndios. Nós vamos procurar passar o máximo de informações. E aí eu complemento depois uma outra parte. Vamos em frente. Quando a gente fala em acidente químico, eu gosto de me basear nas estatísticas da OIT. A Organização Internacional do Trabalho, ela já vem desde 2014, ou seja, faz 10 anos, em que ela escolheu como tema daquele ano segurança e saúde no uso de produtos químicos nos locais de trabalho. Ou seja, a partir daí, ela vem implorando aos gestores de áreas que manuseiam produtos químicos nas suas plantas, não só laboratórios, processos, até uma indústria automobilística, uma mineração ou uma fábrica de ferramenta utiliza produto químico. Que esses gestores tenham mais atenção aos riscos químicos. Por quê? Porque as estatísticas somadas mundialmente têm mostrado que mais de 20% dos acidentes que ocorrem nos locais de trabalho, cerca de 22%, são acidentes que envolviam produtos químicos. E também as próprias doenças ocupacionais, né? Se nós somarmos todas as doenças, até o LER, como doença ocupacional, né? A incidência de moléstias provocadas por produtos químicos chega também a uma proporção muito próxima, mais de um quinto. De 160 milhões de doenças ocupacionais, 35 milhões foram doenças provenientes de atividades com produtos químicos. Então, o que existe uma grande preocupação é que os produtos químicos, se mal manuseados, podem provocar aquilo que se chama de morte lenta. Então, nós, profissionais da química, temos que estar muito atento a isso e passar isso para nossas equipes. Isso é fundamental, né?
Hoje, com a ajuda das normas, a mais recente foi a da BNT, que a Arline vai detalhar bastante, mas em 2018, um pouquinho antes da pandemia, já saiu uma norma ISO, a chamada 45001, que tratava exatamente de um sistema de gestão e saúde ocupacional para orientar as empresas, independente delas estarem ou não certificadas, delas atuarem ou não na linha das normas ISO, né? Tem algumas indústrias farmacêuticas, alimentícias, etc., que elas têm as suas diretrizes próprias. Mas essas normas da série ISO, elas norteiam muito. Inclusive, com certeza, as próprias normas da BNT, essa norma foi traduzida. Ela é uma realidade, muitas empresas estão se certificando, mas ela fala de uma série de recomendações muito úteis, né? Primeiro, a participação de todo mundo. Isso é fundamental para que se somem as sugestões. O jeito é muito simples, mas ele dá lá uma ideia, porque ele sente aquele risco. Precisa ouvir ele, precisa detalhar aquilo, precisa aprofundar aquela sugestão, né? Também a 45.000 foca muito que você precisa perseguir a chamada melhoria contínua e já recomenda o ciclo PDCA, que também faz parte da norma BNT, que a Arline vai detalhar daqui a pouco. E eu queria só fechar esse slide enfocando o seguinte dado. Todo laboratório sempre tem que ter, e sempre tem, um bom gestor, um plano para agir durante o ano seguinte, um plano de ações, que vão desde equipamentos novos, reformas, adaptações, contratações, treinamentos, etc. Cada item desse tem que ser muito bem elaborado e justificado, senão não passa. Muitas vezes a pessoa faz um plano só relacionando os itens e não detalha isso. Faça isso com a sua equipe, gestor. Muito bem. Uma outra norma que veio contribuir muito foi a NR1 com a somatória da NR9. Essas normas, elas começaram a sair na pandemia e entraram em vigor em janeiro de 2022, né? Essas normas são bastante conhecidas da equipe de segurança das suas fábricas, né? O chamado PGR, que englobou o PPRA antigo, isso tudo vem ampliar, né, aquilo que a própria NR1, que é a norma-mãe, que identifica, avalia e controla os riscos, introduziu com o aval de como define-se e estabelece os requisitos para fazer as avaliações, tanto dos agentes físicos, químicos e biológicos. Nos laboratórios, os maiores riscos, os mais preocupantes, são, inegavelmente, os riscos químicos, né? Nós temos que entender que os produtos químicos entram no nosso organismo de várias formas, mas o caminho mais significativo é a via respiratória, né? E na via respiratória, como a gente respira um volume muito grande, isso é 35 litros de ar, cerca disso, por minuto, né? Dado esse alto volume, mesmo que você tenha cheirinhos muito tênues, não, eu estou acostumado com esse vaporzinho. O meu organismo já se adaptou, quase que como querendo dizer, já me auto-vacinei para esse produto. Não existe isso, tá? Então, comparem qual é, para entender de uma vez por todas, que a via da respiratória é a mais importante, enquanto que a área somatória dos milhões de alvéolos que a gente tem no nosso pulmão, que é uma esponja, quando você enche o peito, você enche milhões de pequeninas bolsinhas que são os alvéolos. A somatória deles dá uma área disponível para a entrada de ar e com ele carregando cheirinhos, vaporzinhos, etc., de 70 metros, enquanto que a área de um corpo humano adulto é de 2 metros quadrados. Então, vejo, essa área que é muito menor, ela está protegida com a própria roupa, ninguém trabalha nu, não é? No laboratório.
E, obviamente, o que se absorve pela boca, pela pele, até pelos olhos, se você não usa um óculos estando numa área que se manuseia produtos químicos, pode estar se somando também à via respiratória, mas que é a mais importante. Do ponto de vista de saúde, há dois parâmetros que frequentemente aparecem nas antigas FISPICs e agora a Folha de Dados de Segurança, né? Esses limites de tolerância, eles são adotados no Brasil, mas eles são estudados e publicados anualmente por uma instituição americana, que é a CGH. E a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais traduz ela todo ano. Então, a última que eu tenho a publicação aqui tinha esses parâmetros aqui. Como a gente tem absorção pela via respiratória, que é a mais, praticamente a mais, a que é responsável pela introdução no nosso organismo. Há produtos que você tem o tempo todo no seu local de trabalho, né? Aí você compara com o chamado limite de tolerância é, de 8 horas. Mas ela publica também o chamado limite de tolerância, o valor limite de tolerância, que é o TLV, breve, ou seja, estio, para períodos de até 15 minutos por jornada de trabalho. Então, é por isso que existe dois, para um mesmo produto químico, dois parâmetros, né? Porque tem produto que você não tem o tempo todo. Você só vai manuseá-lo na hora que você vai estar preparando uma solução ou tirando uma amostra no processo ou coisa que o valha, né? Não precisa ser esperto para saber que quanto mais baixo é o limite de tolerância, aqui a gente tem, por exemplo, um ácido nítrico, 2 ppm, né? Não precisa dizer quanto mais baixo, mais tóxico é o produto. O ácido acético é 10 ppm, né? Que é menos tóxico que o nítrico, e uma acetona, por exemplo, é 250 ppm, para um limite de até 8 horas, né? Então, isso são parâmetros que ajudam, inclusive, na avaliação ambiental, ok? E um segundo parâmetro, que é chamado dose letal. O que significa isso? Como a toxicidade dos produtos químicos são estudadas em animais, né? Camundongos, numa segunda etapa, às vezes coelhos, etc. Isso tudo, tanto os limites de tolerância como as doses letal, ela aparece é, no, nos, nas FISPs, como já falei, ou nas folhas de dados. Elas são normalmente expressas em miligramas do produto, daquele produto, para mostrar o limite, né? Por quilograma da massa corporal do animal, do bichinho, da cobaia, ok? Agora, o GHS, que já entrou, a Aline vai definir isso, no início do século, o Brasil adotou isso oficialmente em 2011, 2010, 2011, mas ele já definia isso, e a dose letal é a quantidade do produto químico administrada é a dose que provoca a morte de 50% dos animais expostos àquele ensaio. Então, veja o que por isso que é chamado DL50, ok? É até intuitivo isso. E para encerrar essa primeira parte, eu gostaria de mostrar para vocês o seguinte, que além da eventual malefício que os produtos químicos isoladamente fazem ou podem fazer, podem provocar se mal manuseados nas nossas áreas de trabalho, existe um fenômeno que é chamado ação sinérgica ou ação combinada, que, na verdade, não se conhece toda a ação combinada, mas que entre dois produtos, uma coisa é você se expor só a um vapor ácido, outra coisa é você se expor a um vapor ácido e de um solvente. Outra coisa é você se expor a um vapor de um solvente e tomar um medicamento, por exemplo, de uso contínuo, que é uma droga, ele tem que ser um medicamento alopata, né? Agora, o que acontece? Nós todos temos uma certa resistência imunológica e foi herdada dos nossos antepassados. A nossa hereditariedade definiu isso. Só que, se nós tivermos essa ação
sinérgica atuando, ela vai derrubar essa nossa resistência imunológica, deixando o nosso organismo mais vulnerável à agressão e eventuais pequenos malefícios. Então, isso é uma coisa que a gente está atento. Eu repito, nem a medicina do trabalho, que já é uma área de conhecimento humano de décadas, conhece todas as ações sinérgicas e combinadas. Então, nós temos que ficar esperto. Não existe domínio desse conhecimento total. Existem muitos casos já estudados. E uma coisa que melhora a nossa resistência imunológica, não precisa dizer isso e nem ser muito esperto para saber, mas recordando, uma boa alimentação diversificada, rica em raízes, em saladas, em frutas da época, etc., ela vai fortalecer o nosso organismo, que vai nos ajudar a combater. O organismo tem como se autodefender, mas você precisa ter uma alimentação saudável, ok? Celso, se você me permite, eu vou passar para a Arline e eu volto depois que ela falar sobre o GHS, sobretudo a norma 14.725, falando sobre EPCs, tá bom? Aí nós vamos até o final. Adolfo, eu estou com Oi. uma questão que foi colocada aqui no QIA. Se Ei. você, enquanto a Arline faz a apresentação, se você quiser dar uma olhada na questão que foi colocada pela Simone Scatolin, depois Vou a gente sim. responde para todos, tá Tá bom? bem, tá bem. Bom, é, vamos passar um pouquinho, então, para vocês verem a importância desse GHS, né? Não está andando esse negócio. Ah, tá aqui. Então, começando por aí, né? Conhecer os cuidados necessários para a preservação da saúde e segurança é fundamental, principalmente e também na área metrológica, né? Porque não adianta você fazer um teste metrológico com todos os cuidados possíveis se você não sabe descartar o produto químico que você usou, somente relacionado com produtos químicos, né? É importantíssimo que você conheça os produtos com que você trabalha, os possíveis danos à saúde. Não adianta só tentar fazer o seu teste metrológico da melhor forma possível, às vezes sem tomar cuidado com o produto que a gente trabalha e os cuidados da armazenagem, né? E os outros cuidados que o Adolfo vai falar depois. Bom, mas como é que você faz isso, né? Como é que você conhece o produto químico com que você trabalha? A primeira coisa que tem que fazer é sempre a identificação do produto, né? Então, o, o GHS possibilita para a gente? É justamente isso. É você põe uns critérios para você identificar o produto que você está usando e depois como é que comunica essas, esses efeitos, né, possíveis do produto para os trabalhadores que estão ocupados com ele. Bem, eu sempre gosto de apresentar um pouquinho do histórico das coisas, né, tudo que acontece à nossa volta, porque a partir do histórico é que a gente começa a entender o trabalhão que teve até chegar nesse momento do GHS. Então, para vocês terem uma ideia, em 1990, houve uma reunião na OIT e foi aprovada uma convenção chamada Convenção 170. Essa preocupação da OIT é muito mais antiga do que isso, né? Mas essa convenção foi especificamente para fazer uma convenção que obrigasse as empresas que adotassem a convenção a necessidade de fazer uma classificação do produto químico e depois desse produto ser classificado, fazer um rótulo e uma ficha de informação de segurança, que era assim que se chamava antigamente as fichas, para que esses cuidados com produtos químicos fossem alertados para os usuários. E quando houve a Rio 92, 1992, essa reunião da ONU foi muito importante porque tiraram vários documentos, vários compromissos dos países que participaram da Rio 92, e um deles foi a Agenda 21. Como foi, 92 era século passado ainda, né? Então eram os compromissos dos países em relação ao século 21. Essa agenda tem 40 capítulos, mas o que nos interessa nesse momento é o capítulo 19. Esse capítulo 19 ele traz uma série de programas
relacionados à proteção dos ambientes de trabalho e do uso, de modo geral, de produtos químicos, e lá aparecia exatamente que um dos programas era fazer uma harmonização da classificação e rotulagem de produtos químicos, porque até essa época, cada país fazia do jeito que achava interessante, não havia uma harmonização. Então, podia vir informação de um país em relação à toxicidade do produto, e essa informação, por incrível que pareça, ser diferente em outro país, porque o critério de estabelecer essa classificação era diferente. Depois dessa Eco 92, então, em 94, esse capítulo 19 já propunha isso, né, criar um fórum intergovernamental de segurança química para fazer essas harmonizações, não só da rotulagem, mas de outros assuntos. Aí esse fórum aprovou o capítulo 19, em 95, então, foi criado um grupo especial para propor, então, esse GHS, nessa proposta de harmonizada, e em 2003, finalmente, foi aprovado o GHS. Então, vocês veem que são muitos anos de estudo de muita gente para chegar hoje nessa aprovação. Bom, essa aprovação para a gente é bastante importante, porque em maio de 2011 ela foi incluída na legislação brasileira, né? Na norma regulamentadora número 26 da antiga Secretaria de Inspeção do Trabalho, hoje não é mais secretaria, é um departamento, mas, enfim, já era naquela época essa secretaria a encarregada de fazer as normas relacionadas ao ambiente de trabalho, né, no Brasil. Então, ela fez essa norma regulamentadora número 26 e incluiu a necessidade de se fazer o GHS. Então, o produto químico utilizado no local de trabalho deve ser classificado quanto aos perigos para a saúde e a segurança dos trabalhadores, os critérios adotados pelo GHS. Isso vale também para a rotulagem, né? O item seguinte foi para a rotulagem, também deve obedecer o GHS, e as fichas de dados de segurança também devem obedecer o GHS. Então, o Brasil, desde maio de 2011, o uso do GHS é uma obrigação, tá? Bom, já a BNT, ela já sentiu, por uma série de históricos aí, que é uma associação nacional de normas técnicas, né? Que muito usada no Brasil, as normas da BNT, e principalmente as empresas usam muito. As próprias empresas foram para a BNT e falaram: oh, nós precisamos, então, fazer normas baseadas no GHS para que a gente possa cumprir. Aí surgiram as primeiras normas, número de 4 normas, que eles pegaram o GHS como padrão e dividiram o conteúdo do GHS nessas 4 normas, e agora fizeram uma norma nova, que vai estar em vigor dia 5 de julho do ano que vem, e que é baseada, que é uma única norma, né? Ela não tem essa subdivisão em 4 normas que tinha agora. E essas normas, que foi publicada dia 3 de julho de 2023, ela entra em vigor, então, depois de 2 anos, ela já é baseada muito mais ainda do que a anterior no GHS de 2017, então ela deixa de conter 4 partes, só tem uma parte, foram adicionadas algumas frases novas, foi adicionado um teste para que as empresas possam perceber se os trabalhadores estão compreendendo aquilo que está escrito na norma, novos critérios de mistura, novas frases de advertência, formas alternativas de rotulagem, e a norma antiga chamava a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos, FISP, que passou a chamar o nome atual, que é a Ficha de Dados de Segurança. Então, se alguém tiver interesse em ter mais detalhes sobre como que essa norma foi criada, eu coloquei aqui um link de uma palestra muito interessante de uma pessoa que ajudou a fazer a norma, então ele pode trazer mais informações se vocês quiserem se aprofundar em relação a isso. Mas, afinal, o que é o GHS, né? O GHS, essa sigla, ela vem do inglês, né? Global Harmonized System for Classification and Labeling of Chemicals, mas seria traduzido para o Sistema Globalmente Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos. A gente até poderia ter uma sigla em português, né? Mas se optou por deixar a sigla em inglês pela facilidade de se encontrar informações na literatura, na internet. É muito mais fácil você encontrar. Coloca GHS, você pode ter informações de vários países, como é que usa, como é que não usa, quais são os detalhes e tal, do que se a gente colocasse a sigla. A gente falou a gente, quer dizer, o Brasil, né? Em vez de colocar a sigla em português. Então, esse sistema ele é global, harmonizado,
e é uma abordagem que pretende ser fácil de compreensão, sistematizada, para definir, primeiro, como se classifica o produto químico e depois como que a gente passa essa informação para os usuários dos produtos químicos. Ele é uma infraestrutura básica, né, para estabelecimento de programas tanto nacionais de segurança química, hoje já foi retomado uma Comissão Nacional de Segurança Química, que é, que é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente, mas o Ministério do Trabalho e outros ministérios também fazem parte. Está ainda, eu acho, um pouco incipiente, mas ela foi retomada depois de alguns anos que ela foi interrompida. E também ela é básica para a infraestrutura dos próprios ambientes de trabalho, né, que usam produtos químicos. O objetivo principal, então, é esse: classificar os perigos dos produtos químicos. Que vem a ser perigos? Isso também é uma coisa importante da gente ter muito claro. Em inglês, o nome certo é hazard, né, que seria o quê? Seria uma condição intrínseca do produto químico, né? Então, por exemplo, o benzeno é cancerígeno. Ele pode estar em qualquer concentração do mundo, onde que ele estiver, ele nunca vai deixar de ter essa característica, porque é uma coisa intrínseca do benzeno, é o hazard do benzeno. Só que, quando começou a haver a tradução dos primeiros textos que falam em segurança química, falam no GHS e tal, foi traduzido hazard por perigos. Então, quando a gente fala em perigos, nessa norma do GHS, nós estamos nos referindo as condições intrínsecas do produto químico, independente da forma que ele vai ser usado. Se a pessoa vai desenvolver um câncer, se a pessoa vai se queimar com ácido sulfúrico concentrado, alguma coisa, isso é o risco que a pessoa pode ter no uso do produto químico, né? Então, o risco sempre depende do hazard, que é as características intrínsecas do produto químico, e a forma com que esse produto é utilizado. Então, essas duas componentes é que vão fazer com que haja o risco da pessoa ficar doente. Mas o GHS ele se preocupa principalmente com o hazard, o perigo. A classificação é feita baseada no perigo, tá? Então, é isso que é importante da gente ter. É claro, ele é voltado especialmente para os trabalhadores, mas também para os consumidores, para os trabalhadores no transporte, o pessoal de emergência. E o que é esse GHS aqui? Esse documento que foi criado, né, pelo grupo técnico, que foi elaborado, foi estabelecido, né, naquela sequência que eu falei no comecinho, eles criaram um livro chamado Livro Púrpura. Então, o GHS tem um apelido também de livro púrpura. Só para esclarecer um pouquinho da dúvida, por que púrpura? Porque é uma cor. Né? Porque já existia o livro laranja, que é o livro onde que traz as dicas para transporte de produtos perigosos. Então, para ficar essa ideia de ter uma cor baseada no livro, então vou chamar ele de livro púrpura. Esse livro ele é atualizado a cada 2 anos, né, o conteúdo do GHS. A primeira edição foi em 2005, nós vimos que foi aprovado em 2003 o GHS. Então, a partir de 2003, o grupo foi estudando, a primeira edição foi de 2005, aí a última foi em 2023. Então, cada 2 anos tem uma revisão, e aqui está colocado os links para vocês acessarem a última edição. Tá? O primeiro link está a edição em inglês, e o segundo link está para a edição em espanhol. Nós, infelizmente, não tem a tradução em português diretamente, né? Porque os trabalhos que são elaborados pela ONU, eles só são traduzidos em 6 idiomas, que são os idiomas da ONU, e, infelizmente, português não é idioma da ONU, então não tem essa tradução para português. A BNT fez uma quase tradução, né? Fez algumas adaptações do GHS, e aí está a norma da BNT em português. Então, é isso. Os elementos do GHS são isso. Primeiro, existe a classificação dos produtos químicos quanto aos perigos relacionados aos perigos que eles chamam de perigos físicos, incêndio, explosão, reatividade, né? São baseados principalmente nas propriedades físico-químicas da substância, perigos relacionados à saúde humana e perigos relacionados ao meio ambiente. Então, depois que você fez essa classificação do produto químico, ele pode provocar incêndio, mas também pode ser neurotóxico e também pode fazer dano ao meio ambiente. Então, o mesmo produto químico pode ter classificação nesses 3 tipos de perigos, né? É importante a gente saber isso. Depois de classificar o perigo, então vai-se fazer um rótulo apropriado para a substância e uma ficha de dados de segurança. Então, o primeiro critério é justamente a avaliação do perigo, e a GHS ele traz os vários tipos de
perigos físicos, químicos e para o meio ambiente que já estão padronizados, né? Então, aqui, para você ter uma ideia, tem os perigos físicos, não vou ler todos, né, para não perder muito tempo, mas uma coisa que é importante perceber é o seguinte: cada uma das classes ela pode ter subdivisões. Então, uma substância pode ser super explosiva, muito explosiva, então ela é a divisão 1, ou então ela só é explosiva em determinadas condições. Então, ela já é menos explosiva, né? Você tem que tomar um pouquinho, não é que tem que tomar menos precaução, porque pode explodir. Mas, enfim, os cuidados para que não exploda o produto são diferentes. Então, o GHS também apresenta essas divisões. A gases inflamáveis tem vários tipos. Então, aqui tem um valor de corte para você classificar de uma forma ou de outra. Então, tem aqui um exemplo. O que é o valor de corte? Eu coloquei um exemplo aqui para líquidos inflamáveis, né? Nós vimos aqui que líquidos inflamáveis eles têm 4 subdivisões. Então, quais são as subdivisões? Os valores de corte são esses daqui. Um líquido que tem um ponto de fulgor menor que 23 graus, quer dizer, ele pega fogo muito fácil, e um ponto de ebulição menor do que 35 graus, ele é altamente inflamável, né? Qualquer faísquinha, qualquer coisinha pode fazer com que o produto pegue fogo. Então, a categoria dele é 1. Agora, se ele tem um ponto de fusão menor que 23, mas de ebulição maior que 35, a categoria 2. Aqui, a mesma coisa, ponto de fulgor maior que 23 e menor que 60, 3. Ponto de fulgor maior que 60 e menor que 93 graus, 4. Então, esses são valores de corte que foram harmonizados. Isso que foi a principal importância do GHS, foi justamente essa harmonização, né? Porque tinha alguns países, por exemplo, que colocava categoria 1, ponto de fulgor menor que 50 graus. Aí, no país, ele ia ser altamente explosivo, no outro país não ia ser tão explosivo assim, inflamável, não tão inflamável assim. Por isso que foi necessário essa harmonização. E tem outros também, né? Tem outros perigos físicos que também são harmonizados. Aí tem uma série de perigos à saúde que também foram harmonizados aí pelo GHS, né? Também com as várias categorias, que também tem valores de corte para essas categorias. Aqui é um exemplo das várias categorias para o mesmo tipo de hazard, né, de perigo. Por exemplo, uma substância tóxica aguda, mas se ela tiver uma categoria, um DL50 menor do que 5 miligramas por quilo, então ela uma quantidade muito pequena da substância vai provocar uma toxicidade aguda na pessoa que ficar exposta. Agora, se ela tiver uma toxicidade aguda que precisa de 300 a 2.000 miligramas por quilo para a pessoa ter sintomas de toxicidade aguda, ela é muito menos tóxica. E assim por diante. Mas olha, ainda tem de subdivisões na toxicidade. A toxicidade pode ser oral, pode ser pela derme, pode ser pelo gases e vapores ou poeiras e névoas. Então, conforme o tipo a forma com que o produto químico vai ser utilizado, se há possibilidade de ele ser ingerido, passar pela pele, ou se for um gás ou vapor, uma poeira, nós temos valores de corte, inclusive, diferentes, tá bom? Bom, e aí tem os perigos ao meio ambiente, que são só 3, praticamente, categorias, e que, na minha opinião, ainda precisa ser muito acrescentado, né? Só tem toxicidade aguda e crônica para o ambiente aquático só, por enquanto, né? Nessa classificação. Por isso que a cada 2 anos o GHS tem que ser atualizado, e perigos para a camada de ozônio. Então, não tem ainda perigos, por exemplo, gases de efeito estufa, essas coisas ainda não foram colocadas no GHS, deve ser no futuro próximo. Então, quando você tem essa classificação, o GHS traz todos os critérios para você fazer classificação em cada uma daquelas linhas que eu apresentei, né? Como é que é a característica do produto, o GHS não patrocina testes para fazer os exames, os ensaios para classificação, mas ela sugere, né, que seja sempre feito baseando numa metodologia analítica padronizada, né, de uma fonte confiável, etc. Bom, depois que fez essa classificação, nessas várias categorias que a gente colocou, nós vamos então fazer o quê? Nós vamos é necessário comunicar esse perigo para quem vai usar o produto químico. Essa comunicação se dá através de um rótulo que contém identificação dos ingredientes
símbolos, palavras de advertência, palavras de perigo, palavras de precaução, e também, né, depois de feito o rótulo, fazer uma ficha de dados de segurança. O que tem que ter no rótulo? A identificação do produto, né? Pictograma de perigo, palavra de advertência de perigo, frase de precaução e, como opção, pictogramas de precaução. Vou falar rapidinho sobre cada um desses daqui. Bom, identificação do produto, é claro, né? Cada um vai colocar a identificação do produto o melhor possível. Agora vem os pictogramas do GHS. Então, o GHS desenvolveu alguns pictogramas novos em relação ao que era usado antigamente, como, por exemplo, esse peito explodido aqui, que é dirigido a perigos à saúde, ao meio ambiente, crânio e ossos cruzados era usado antigamente, mas hoje ficou restrito para alguns tipos de perigo, né? Ponto de exclamação não existia, foi colocado agora. Enfim, aqui, ó, chama, esse desenhinho e chama com círculo, já é uma substância oxidante. E aqui, o GHS também propõe aonde usar esses vários símbolos. Então, por exemplo, esse símbolo da caveirinha, ele só é usado para uma substância que é tóxico agudo, severo, tá? Então, não é usado para mais nada. Nem a substância for cancerígena, mutagênica, teratogênica, acaba com o fígado, não é usado esse símbolo, se não for tóxico agudo. Isso que é importante a gente ter claro. Hoje em dia, muita gente reclama, poxa, antigamente, eu falo muito do benzeno, que eu fui da comissão do benzeno, né, quando era da Fundacenter. Antigamente o benzeno vinha com a caveirinha, porque ele é um cancerígeno muito grave e tal. Não, mas agora não é mais, quer dizer, porque se harmonizou também esses símbolos. Então, o benzeno vem hoje com esse símbolo aqui, que é de carcinogênicos, também os mutagênicos, os sensibilizantes respiratórios, então tem esse símbolo, né? Isso daqui já são os produtos que têm uma ação um pouquinho menos grave, que tem o ponto de interrogação. Bom, isso é uma coisa que tem que colocar no rótulo, esses símbolos. Primeira coisa que se pensa em fazer é em símbolo. Depois, colocar a palavra de advertência. Se é uma substância que merece um cuidado especial no uso, além do símbolo, você coloca perigo, ou então atenção, que é para a pessoa saber que está lidando com um produto químico perigoso, né, do ponto de vista de que ele tem intrinsecamente uma possibilidade grande de provocar um dano. Então, essa palavra pode ser também deve ser colocada no caso de ser uma substância que pode provocar um dano mais grave. Antigamente você usava cuidado também, mas isso caiu na norma anterior. E depois vem as frases de perigo. A frase de perigo começa com a letra H, que vem de hazard, e ela é seguida por 3 números, tá? Então, quando é seguida por o número 2, significa que o perigo físico. Se é número 3, é perigo à saúde, e número 4, perigo ao meio ambiente. Então, por exemplo, o terceiro número é o número sequencial. Então, começa 300, 00, 300, 001, 300, 002, é o número sequencial. E aí, alguns exemplos, né? Se tiver um H2 aqui, esse 2 significa perigo físico. É indicado, por exemplo, por um líquido combustível. Quando é 3, é perigo à saúde. Então, por exemplo, esse símbolo aqui significa provoca irritação à pele. 4, meio ambiente, e assim por diante, né? Esse aqui está no anexo 3 do GHS e na tabela D da nova norma da BNT. E o mesmo tipo de perigo pode ter símbolos diferentes, né? Frases diferentes. Então, olha, agudo é fatal se ingerido, que é o H300. Agora, a categoria 3 é tóxico se ingerido. Então, já é outra frase H. E assim por diante, nocivo se ingerido. E pode ser nocivo se ingerido se for categoria 5. Então, para vocês terem uma ideia de alguns exemplos, né? As outras frases são as frases de precaução. Aí depende do número aqui. Elas podem ser de 1 a 5. Então, se for número 1, uma precaução geral. Por exemplo, deixe fora do alcance de criança, né? Uma precaução bem geral, que provavelmente nem quase se usa em ambiente de trabalho, né? Onde que não deve estar circulando criança, principalmente que tem produto químico perigoso. O número 2 é a frase de prevenção. Então, são frases que alertam que algumas coisas não devem ser feitas para prevenir um possível risco. A número 3, respostas à emergência. Então, o que fazer, por exemplo, quando tem algum acidente com produto químico? Então, veja o exemplo aqui. P331, não provoque vômito.
Tem uma resposta para emergência. Se eventualmente alguém ingerir algum produto químico, algum produto cáustico, né? Sei lá, fazendo uma atividade do laboratório, antigamente a gente fazia pipetagem no laboratório com pipetas de vidro, a gente chupava o volume que a gente tinha que transferir para outro equipamento, né? Hoje em dia não se faz mais isso. Espero que não se faça mesmo, né? O Adolfo depois vai falar que existem equipamentos muito mais seguros, que são automáticos para fazer isso. Mas vamos supor que alguém ainda faça. E aí, quando chupa, isso já aconteceu comigo, tá? A gente, quando chupa, engole aquela substância. E aí, o que acontece? A substância é corrosiva. Então, ela corrói quando está descendo no sistema digestivo e, se você provoca vômito, você vai corroer mais ainda quando você tiver expelindo vômito. Então, existe uma irritação muito mais grave do que se tivesse só, do que já teve, né, na hora de ingerir. Então, essas frases 3 são para essas situações, respostas à emergência. 4 são frases que indicam como a melhor forma de armazenar, e 5 como a melhor forma de descarte. Então, são frases bem interessantes para poder orientar o uso do produto químico. Além dessas frases todas, tem as fichas de informação de segurança. Todas as fichas têm 16 itens. O GHS ele traz direitinho com o que tem de cada item, ele traz exemplos, ele traz coisas bem interessantes para a gente não se perder aí na hora de fazer essa ficha de informação de segurança. Então, desde a identificação, a composição, primeiros socorros, medida de combate a incêndio, o que fazer quando tiver derramamento, como é que se manuseia e armazena, controles de posição, que são os chamados limites de exposição, né, ocupacional, propriedades físico-químicas e atividade, estabilidade, formação toxicológica, ecotoxicológica, como se descarta, como se transporta, algumas informações sobre regulamentação e outras informações que a pessoa que está fazendo a ficha achar importante em relação ao produto químico, né? E um dos princípios bastante importantes do GHS é que a informação deve ser bem compreendida pelos trabalhadores e usuários. Não adianta a gente fazer uma ficha de informação de segurança colocando um nome químico muito complexo, que não é o usual do trabalhador, então ele não vai identificar a substância por aquele nome, aquele produto químico, ou falar na ficha de segurança que ele vai ter uma cefaleia, por exemplo, né? Em vez de falar que ele vai ter uma dor de cabeça. Então, a ficha de segurança tem que ter, tanto a ficha quanto o rótulo tem que ser esse cuidado. Ela deve assegurar o acesso dos trabalhadores, primeira coisa, né? Eles devem receber treinamento para compreender a rotulagem, a ficha de informação de segurança, compreender o que são os perigos, o que são os riscos, quais são as medidas preventivas para o uso seguro e procedimento para atuação em situação de emergência. Então, isso tem que ser passado para os trabalhadores. Eles devem ter curso, devem ter informações apropriadas. Cada empresa, às vezes, usa formas diferentes de passar essa informação, mas elas são fundamentais. Não adianta nada você ter uma bela de um rótulo que o trabalhador vê aquilo e não entende nada, né? Mesmo o símbolo, aquele símbolo que está peito explodido, o que significa aqui? O trabalhador tem que ser capacitado para entender o que aquele símbolo significa. Doutora, E, para me... doutora Arline, doutor, me Sim, perdoe, seria possível a gente enxugar em 5 minutos a finalização? sim, sim. Vou dar bem rapidinho. Porque nós já passamos bastante do tempo. Obrigado. Tá, vou passar rapidinho aqui. Aqui eu vou Muito falar que obrigado. no curso a gente fala mais detalhes como se fazer a classificação de misturas. Isso. A gente Sendo dá um uma grande. dica de onde a gente pode conseguir as informações dessas misturas. Aqui é um site que a gente pode conseguir informação. Esse site pode ser traduzido para o português. A gente consegue, por exemplo, aqui é um exemplo do hidróxido de sódio. A gente consegue as informações todas relacionadas ao hidróxido de sódio nesse site, que é o que eu coloquei aqui, né? Está traduzido já para o português. Baseado nessas informações, aqui ele fala que é corrosivo para metais, corrosivo tem uma corrosão cutânea. Então, a gente vai no GHS e vê as tabelas de corte de cada uma dessas classificações. Em função dessas classificações, você vai saber que rótulo que tem que colocar, qual é a ficha, e aí a gente faz, no final, o rótulo diferente para cada solução. Então, aqui tem 2 rótulos diferentes. Se uma solução de hidroxissódio for 1 normal, tem um monte de advertências. Se for 0,1 normal,
ela provoca irritação moderada para a pele, pode cair nos olhos, aí sugere que consulte o médico, mas aqui, no outro caso, pode provocar queimadura severa, provocar lesões oculares severas. Então, vocês vejam, por isso que a solução é importante e de ter também um rótulo apropriado, que conforme a concentração da solução, nós vamos ter riscos, possibilidade de ação na saúde diferente, tá? Então, é isso. Obrigado pela atenção e rapidinho, tentei, no curso a gente dá essas coisas muito mais detalhadas e com muito mais tempo, né, para a gente poder falar sobre isso. Eu acho que deu para ter uma visão excelente. Nós precisamos que as pessoas venham compartilhar desse conhecimento todo no nosso curso da Remesp. E aqui foi quase uma aula completa, né, Arli? Obrigado, viu? Adolfo, Sim, agora é você. resolvo. Oi. Tá. Então, vejo, depois que a Arline comentou a importância do GHS, que foi realmente oficialmente adotado em 2011 e agora a norma que entrou foi publicada em meados do ano passado e deu 2 anos para as empresas se adequarem, a gente gostaria de estar falando brevemente alguns riscos importantes. Hoje, os procedimentos mais sérios que ofereçam maior risco, sempre a gente deve estar levando para uma capela, mas uma boa capela. Um bom revestimento uma boa capela começa no tipo de revestimento. O melhor material que resiste a mais tempo, etc., é a de cerâmica antiácida. Vocês têm resina, tem um monte de outros assuntos. Fórmica, fosca, é válido, mas escolham bem, né? Quando se opera uma capela, tem que se planejar a atividade, tem que remover, para que se tenha menor risco, todo o material que vai ser desnecessário para aquele procedimento, né? Tem manias tem muitas pessoas que têm a mania de deixar a capela entulhada. A guilhotina, ela serve para nos defender. Só que o indivíduo, se ele é mais alto ou se ele é mais miúdo, ele tem que baixar a guilhotina para que em linha reta o procedimento até o seu rosto e pescoço protejam, tá? E sem comprometer a mobilidade das mãos, ou seja, sem comprometer a sua execução com segurança, né? E um detalhe importante, vejam aqui nessa foto ao lado direito aqui, tem capelas muito simplesinhas, que elas só têm a captação lá em cima, ó. Os produtos são mais densos do que o ar, basta comparar o peso molecular. Então, uma boa capela, ela tem que ter, e se o gestor não projeta isso, um bom fabricante tem essa consciência. Ele projeta só lá em cima, é mais barato. Mas tem que ter a captação também aqui no fundo, próximo do tampo da bancada do procedimento, ok? Por quê? Porque os vapores que estiverem passeando em torno do procedimento, eles são, desde que o motor de exaustão também se manifeste com a sua captação, a sua exaustão aqui embaixo, né? Obviamente, ele vai ser mais bem captado. Então, no treinamento, a gente detalha um monte de detalhes assim importantes, o que se deve ter, os armários embaixo, como se operar, os cuidados, inclusive como se deve estar colocando, de certa forma, os testes que normalmente hoje as empresas têm preferido terceirizar. Você pode fazer testes qualitativos, né? Até com geração de um vapor internamente, mas o certo é fazer uma vez por ano um teste quantitativo. Havia uma norma que ficou adormecida, o comitê que estava redigindo essa norma da BNT, na pandemia deu uma parada, então ela atrasou, mas saiu até que enfim agora esse ano. É a norma 17154, 2024. Ela fala exatamente da importância dos sistemas de exaustão das capelas. Então, vejam que isso é tão importante, gente. Não adianta você ter a capela de qualquer jeito, nunca foi testada, nunca foi verificada. A tubulação interna já está toda caramelada, nas curvas,
onde a condensação é mais intensa dos vapores, tem um diâmetro interno, às vezes, metade do que existe o diâmetro nominal do tubo. Então, essas coisas são sérias. Se você não fizer uma vez por ano, você corre o risco de estar tendo um equipamento na mão dos seus analistas em péssimo estado. Por outro lado, existe hoje dispositivos móveis, tanto móveis no sentido de colocar em cima do procedimento, como móveis de atender, por exemplo, uma extremidade de uma bancada, ou um lado de uma bancada e outra do outro bancada. Esses braços aqui, que permitem articular e mobilizar, né? Você torna a praticidade disso, porque muitas vezes nem todo o procedimento do laboratório você consegue colocar dentro de uma capela, né? Mas eles estão gerando um vaporzinho. Ah, mas é a frio. Sim, mas você está agitando ali. O que é esse material? Percebe? De repente ele está emanando e somando aos cheirinhos do seu setor do laboratório. Se nós tivéssemos a possibilidade de fazer uma monitoração ambiental e hoje existe analisadores portáteis com princípios infravermelho fantásticos, né? Seletivos. Se você fizer, por exemplo, ao longo da altura do laboratório, você vai ter às 4 da tarde uma carga muito maior do que você tinha às 8h30, 9 horas, no início do horário administrativo do seu ambiente de trabalho laboratório. Um pouquinho de EPI. Cuidado com a proteção da vista, gente. A vista é muito importante. Quem hoje enxerga e depois passa a não enxergar, isso é muito crítico. Observem o seguinte: vocês se imaginarem um produto que está manuseando na bancada em frente. Laboratórios que têm castelo nessas laboratórios centrais, eu quando entro, eu arrepio, porque eu não gosto disso. O sujeito coloca um frasco de reagente naquela altura e ele já sabe a altura, ele vai recolocar. De repente, ele está empurrando um frasco na bancada em frente. Só que o analista que está do outro lado da bancada, ele nesse momento, ele não está manuseando o produto. Ele só está preenchendo um laudo de análise, por exemplo. Está errado. Então, qual é o certo? É utilizar um óculos desse tipo o tempo todo estando dentro do laboratório. As empresas sérias de ponto de segurança, que respeitam a segurança, têm nas suas portas de entrada isso. Isso é importante. Se o seu laboratório não tem, procure dialogar com a equipe de segurança e converse com a sua equipe. Quem tem correção de miopia e astigmatismo é esse o modelo que a empresa tem que estar colocando na última receita do seu colaborador. Quem não tem, é um óculos desse tipo, mas vejo com proteção lateral e em cima também, ok? Isso é fundamental. É o mínimo que tem. Agora, um outro cuidado é com as luvas. Eu canso de ver em laboratórios, espero que não seja o seu, que se faz uma eleição democrática, tudo bonitinho. Ah, aqui nós escolhemos a luva de látex, de procedimento, é ótima, todo mundo gosta, ótimo, né? Tá bom, só que você pode ter ela como principal, guardem isto, mas não como única. Por quê? Porque a resistência química dos diversos produtos que enfrentam aos diversos tipos de borracha que se fabrica luvas de proteção é diferente. Se você usa de látex, por exemplo, ela é ótima, tem uma resistência química excelente para acetona. Mas se você usa de nitrílica, já não presta, porque a nitrílica sofre ataque da acetona. Já se você tiver qualquer outro solvente parafínico, por exemplo, né? Um éter de petróleo, um hexana, como a Suzana colocou aí, que ela usa na extração dela, né? Ela já é o contrário. A nitrílica tem uma resistência química excelente para solventes parafínicos, como o hexano, não sei qual é a luva que a Suzana utiliza na área dela, mas já a de borracha látex, que era ótima para acetona, não presta
para trabalhar com parafínicos. Percebe, então? Não tem uma luva única, tem uma principal, ok? Eu, no meu treinamento, no nosso treinamento, a gente dá muito bem, claro, isto e deixa isso como lição, como dever de casa, para gerar ações depois do treinamento. Muito bem. A armazenagem de produtos químicos, tanto nas bancadas quanto no eventual depósito ou almoxarifado, onde está lá o estoque principal, né, ele tem levado a acidentes. Olha só esse almoxarifado. Isso aqui era um almoxarifado que tinha algumas vantagens, sua iluminação à prova de explosão, as prateleiras resistentes, elas próprias se constituem numa bandeja, se quebrar um frasco desse aqui, não ficar escorrendo. Tem vantagens. Mas olha o que ele está fazendo. Ele está colocando líquidos lá na quarta prateleira. As prateleiras altas deixa para o sólido, homem ou mulher. Nunca façam isto. Então, os líquidos, sobretudo inflamáveis, corrosivos, os mais perigosos, nas prateleiras inferiores. Deixa os sais, silica gel, tem um monte de coisa que você vai encontrar que você vai colocar na terceira, quarta prateleira. Se possível, aumente as. Ele tinha prateleiras livres aqui, ó, embaixo. Por que colocar na quarta, na terceira, né? Ácidos ou inflamáveis, né? Aliás, os inflamáveis, o melhor é guardar em armários corta-fogo. Hoje temos dois fabricantes muito idôneos, aprovados pelo IPT, de acordo com as requisições internacionais. E outra coisa, tanto nos almoxarifados quanto nas bancadas, não esqueço de utilizar bandejas exaustivamente, mas bandejas de plástico polietileno extrusada, que são as mais resistentes, ok? Então, tome muito cuidado com a armazenagem, pessoal. Quando se tem, às vezes, líquidos inflamáveis muito voláteis, né? A Arline fez, inclusive, aquela classificaçãozinha do GHS, tanto classe 1 como classe 2 são muito leves. Você pega um éter etílico, um éter de petróleo, por exemplo, são solventes que, se você não almoxarifado, você não tem ar-condicionado ou não guarda num refrigerador comum, você pode explodir. Tem acontecido explosões, inícios de incêndio em laboratório, que começaram porque se armazenava inflamáveis em geladeiras comuns. Não tenho nada contra sobre as Brastemps e Consul da vida, sei lá, as Electrolux, ok? Porém, os bem leves, e aqui eu destaco acetona, éter etílico, éter de petróleo e hexano. Qual é o ideal? Não é guardar em geladeira comum, é guardar em geladeiras próprias. Essas geladeiras, até uns 10 anos atrás, eram importadas. Não que elas são baratas, mas elas são menos caras e estão disponíveis por esse fabricante aqui no Brasil. Não tem interesse nenhum em comercializar nada e não ganho um centavo, nem quero ganhar, ok? Mas são coisas que contemplam a segurança dentro dos nossos laboratórios. Já estou quase Doutor terminando, Celso. Adolfo, Oi. eu vou pedir para dar celeridade, que nós estamos com uma questão da doutora Arline, Entendo, vai precisar sair, e eu queria que ela respondesse com também certeza. perguntas. Esse material ele vai ser entregue, ele vai estar disponível, ele vai estar gravado, tá certo? Então vocês podem estar observando lá. Eu destacaria aqui, além de, como para evitar incêndios no laboratório, quem tem uma quantidade muito grande, não deixar de utilizar tanto armários especiais como os containers com bocal corta-chama, até para descarte de inflamáveis. E um outro detalhe é evitar sobrecarga na rede. Esse laboratório aqui que incendiou em Londrina há uns anos atrás, ele foi iniciado por uma sobrecarga de rede, ok? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos em frente. Por fim, se você quer ter um, um uso seguro de produtos químicos na sua área de trabalho, no seu setor de processo ou laboratório, após ter classificado todos os seus produtos, né, de acordo com o GHS agora que
que fica padronizado, inclusive as misturas, não esqueço de detalhe, quando a norma 14.725, que a Arline mencionou ela várias vezes, menciona misturas, para nós, profissionais de laboratório, são todas as soluções de trabalho, cujo manuseio é por a grande maioria do laboratório e está sendo manuseado não uma vez por semana quando se prepara a solução a partir do reagente de origem. Não, está usando toda hora que faz aquela análise. E tem análise que a gente faz 20, 30 amostras por dia. Então, misturas são as nossas soluções que a gente prepara. Classifique a etiqueta de acordo com a classificação do GHS e comunique. A comunicação é tudo, gente, dentro do laboratório. Desde a rotulagem também dessas soluções, que são as misturas que a norma falou. Não esqueço de manter as suas antigas FISPs, agora estão trocando o nome, a folha com dados de segurança, atualizadas. Nós já fizemos o nosso banco de dados, já faz uns 8, 10 anos. Não, a gente atualizou, está tudo bonitinho aqui as nossas pastas. Está aqui no sistema, você vai ver o limite de tolerância, está lá de 6, 7 anos atrás. O limite de tolerância atua e muda todo ano. Tome muito cuidado, né? Não só dos procedimentos operacionais de instrução de trabalho bem redigida, com detalhes de segurança. E, obviamente, você só vai ter uma gestão de risco muito de saúde e segurança em ordem se você, além de ter feito as análises preliminares de risco de cada procedimento, ter esse controle e ter a monitoração. Existem parâmetros que permitem essa redução de risco, tá certo ou não? Então, isso tudo a gente detalha no nosso treinamento. E, como o Celso estava dizendo, e eles devem estar reforçando, vai ser fornecido um link para vocês para que no dia 29 e 30 serão 3 manhãs. Nós vamos desenvolver esse treinamento que nós demos aqui em menos de 1 hora, ou cerca de 1 hora efetivamente, em 12 horas. Serão 3 manhãs, 29, 30 e 31 de outubro. Desculpa o atraso, viu, Celso? A palavra é toda sua. Vamos lá. Obrigado, Adolfo. Vamos descompartilhar. E eu quero começar a sessão de perguntas. Arline, por gentileza, abra a sua tela para a gente conversar um pouco aqui. Daqui a pouco a Renata, a gente vai fazer aí umas comunicações para alguns descontos para esses cursos. Eu queria iniciar esse debate aqui com as palavras da Thelma Pavese. Aula maravilhosa. Eu acho que só com esse conteúdo que foi dado aqui pelo Adolfo, pela doutora Arline, a gente já tem muita informação para vocês colocarem no dia a dia de vocês. Eu queria pegar uma questão aqui que eu quero aproveitar. A doutora Arline precisa sair às 17h30 por conta de um compromisso. Então, deixa eu pegar aqui algumas questões, depois eu vou lá para as questões do QIA, né? Doutora Arline, a fiscalização pode aplicar uma advertência ou até uma multa caso a GHS não esteja sendo aplicado? Pode, com certeza, porque o GHS está numa norma regulamentadora que tem que ser obedecida. Então, as empresas têm que se adequar ao GHS, sim. Elas podem sofrer Poderão ser uma multadas. multa, ou, se for o caso de uma coisa não for tão grave, às vezes o fiscal faz apenas uma advertência, dá um prazo de adequação antes de fazer uma multa, né? Não é direto, às vezes, a multa, mas com certeza pode, sim. Mais Principalmente, uma Arline, quando questão. terminar esse prazo de 2 anos, que é daqui 1 ano. Metade do tempo já foi, né? Não, mas a aplicação da norma da BNT é voluntária. O que vale é a norma do GHS de 2011 do Ministério do Trabalho. Essa é uma norma oficial. Já devia Essa é estar que obedecendo o garante a GHS desde autuação. 2011. Tá bom. Uma nova questão aqui que eu separei para a doutora Arline. Existe alternativa para a obrigatoriedade de rotular soluções em laboratórios? Olha, o GHS, ele propõe algumas alternativas. Então, por exemplo, se você tem que lavar com muita frequência o frasco, você tem um frasco muito pequeno que o rótulo não cabe,
dá para você fazer um rótulo com todas as informações e colar o rótulo no local que a pessoa vai trabalhar. Então, há essa possibilidade, caso que seja impossível, por o tamanho de frasco ou por causa da rotatividade muito grande, não é toda hora grudando o frasco, né, com um rótulo novo, então você pode colocar um rótulo com todas as informações colado no ambiente de trabalho, perto de onde que as pessoas vão operar aquele produto químico. Doutora Aline, a Luciene, ela colocou uma observação aqui, ela não conseguiu tirar o print. Pode mandar o link que tem disponível sobre informações do GHS? Eu estava dizendo aqui que nós vamos disponibilizar o vídeo de hoje para todo mundo que se inscreveu. E lá você, viu, Luciene, você poderá ter o link para essas informações do GHS. O Adolfo, uma pergunta para você, que é lá da Simone, que você deve ter visto aí no QIA. Vi sim, Celso. Realizamos, a Simone está falando, realizamos o ensaio de extrato etéreo e usamos o hexano. Após colocar na estufa, sem circulação de ar, fica um cheiro muito forte e arde os olhos. Quais os danos que isso pode causar? Teria alguma orientação? Obrigado. Sim, Simone, eu tenho sim. A primeira coisa é que você está usando uma estufa sem circulação de ar. Cuidado, filha. Você pode explodir essa estufa. Você pode até, depois que fez a sua evaporação, secar totalmente numa estufa, mas com circulação de ar. Agora, não pode, de jeito nenhum, ser numa estufa comum, porque não é só o ardor dos óleos, você pode simplesmente explodir, porque com o tempo as estufas elas têm a resistência embaixo, mas começa a haver corrosões com o tempo, tem muita umidade, etc. E se você tem alguma corrosão, pode penetrar na resistência, atingir a resistência, vapores desse hexano que está, o seu conceito, te causando um cheiro forte e ardor nos olhos. Mas você pode perceber que ela pode atingir a resistência. Eu aconselharia você trocar o mais rápido possível, essa é a recomendação principal, por uma estufa com circulação de ar. E também tem uma segunda, você quer colocar para que todos Vamos, possam estar. vamos colocar a segunda, para todos ouvirem. Utilizamos no laboratório o gás oxigênio e o gás hélio. Hoje, os cilindros são armazenados em local fechado, com porta com ventilação. Esta sala fica abaixo da estrutura do laboratório e próximo à parada de caminhões para a coleta de amostras. Além disso, está sendo armazenado no mesmo local gás de cozinha. Isto é correto? Teria algum risco, Adolfo? Sim, eu acho espero que esse gás de cozinha não seja o GLP do restaurante, porque aí a demanda e o tamanho dos cilindros são aqueles de 42, 44 litros. Simone, o que você tem que fazer é resolver a sua incompatibilidade. O gás hélio é um gás inerte. Agora, o gás oxigênio, ele catalisa inflamabilidade. Então, ele nunca pode estar com um gás inflamável. Então, o gás de cozinha, que é o GLP, nunca deve estar no mesmo local, mesmo tendo essa ventilação que você fala aqui, que ele é fechado, mas com ventilação na porta. Eu acho até que seria melhor ter um sistema de exaustão, não só uma ventilação espontânea, mas tira o oxigênio desse trio que você tem aí, ou tira o GLP. Tá bem? Espero que tenha sido claro, Simone. Só com essas questões, a gente percebe que poderemos ter muitas dúvidas pelo pessoal de laboratórios, né? E questões muito ligadas à questão da segurança do laboratório e das pessoas. Eu Com acho certeza. que seria recomendável vocês continuarem
essas discussões participando do curso que nós estaremos desenvolvendo nas datas que serão apresentadas daqui a pouquinho. Mas eu tenho uma questão aqui para a doutora Arline: quais as informações obrigatórias para rótulos de soluções preparadas em laboratório? Bom, aí depende muito de que tipo de solução, né? Por exemplo, você tem uma solução de hidróxido de sódio, como aquele exemplo que eu coloquei na apresentação, o que tem que saber primeiro é o grau de toxicidade, o risco, o perigo, aliás, do próprio hidróxido de sódio. Em função do perigo do hidróxido de sódio, o GHS apresenta várias tabelas com valores de corte que são utilizados para as várias concentrações possíveis que você pode fazer a partir do hidróxido de sódio. Então, se ele é 10%, se é 5%, se é 1%, ele vai estar a mistura vai estar classificada de uma forma diferente. Então, para cada tipo de solução, existem valores de corte diferentes em função do perigo da matéria-prima que foi usada na solução. E o GHS ele traz vários exemplos, várias formas de você fazer essa rotulagem, que no curso a gente vai dar mais alguns exemplos, né, e falar essas coisas mais devagarinho. Pessoal, respondam no chat se atendeu a resposta aí para vocês. A gente tem tempo ainda, a doutora Arline vai precisar sair, mas o Adolfo continua mais um pouco com a gente. Eu tenho uma última pergunta minha aqui para o Adolfo. Qual a importância prática dessas normas todas que foram apresentadas para os gestores de laboratórios e áreas de processo, Adolfo? Olha, eu acho que, infelizmente, pelo que a gente observa, no dia a dia, os gestores deixam muito a cargo, da equipe de segurança, essa responsabilidade. Só que quem conhece detalhes é o profissional, que é o coordenador, o supervisor ou o gerente da área de laboratório, da qualidade ou de desenvolvimento. Ele é o responsável direto. E essas normas nos inspiram, companheiros, a levar a sério os riscos e minimizar ao máximo. Às vezes não tem como a gente conseguir eliminar, mas você tem que, à luz dessas normas, tanto a 45001 na sequência cronológica, que foi a primeira, que é a ISO, né? Depois a Gallup entrou as NRs, que foram revisadas, talvez até com algumas limitações, mas criou-se um modus operandi que elas estavam, por demais defasada, a Arline sabe disso, né, como ex-funcionário do Ministério do Trabalho, e foram atualizadas ali por volta dos anos, durante a pandemia, né, 20, 21, e acabou dando um limite máximo para as empresas adotarem as ESG, tanto a, a NR1 como a NR9. Porém, mais recentemente, agora, em 2023, que entrou a versão unificada da BNT, ela aglutinou as quatro partes. Então, quem tinha ou quem tem a norma da BNT antiga, ou acesse a nova, que já entrou em vigor, e ela vai, na verdade, encerrar a que está hoje, como a Arline falou, em meados do ano que vem, você tem que ter o acesso e raciocinar na norma nova. Então, do ponto de vista prático, é fundamental, viu, Celso, que um gestor de laboratório, independente da sua empresa, ser ou não certificada, estar ou não à busca desta ou daquela certificação da norma, ele pode estar conhecendo as recomendações das normas, extrair sugestões de melhoria, que todas elas culminam com isso, né? Como a gente falou na primeira parte. Não sei se Obrigado, Adolfo. respondi, Celso. As perguntas, não A existem mais Aline quer completar perguntas. alguma coisa também, Aline? Eu
sobre essa Preciso ir embora, pergunta? gente. Preciso ir embora. Então, Tá Eu vou ter bom. mais tempo disponível no curso, mas hoje eu tenho um compromisso que não está dando para adiar. então eu vou Ok. partir para os finalmente aqui, pedindo para que permaneçam, porque nós vamos sortear algumas inscrições com descontos. Então, doutora Arline, fique à vontade. Eu queria agradecer demais, a Remesp agradece muito a sua presença nesse nosso webinar. Foi uma aula, como disse a nossa colega, uma aula muito interessante sobre o GHS e sobre segurança de laboratórios. Eu tenho certeza que durante o treinamento será possível, vamos dizer, todos os nossos colegas que participarem tirarem dúvidas a respeito de tudo isso e, e, e aí podemos encerrar, mas o Adolfo fica. Se alguém tiver mais alguma pergunta, a gente pede para o Adolfo responder. Doutora Aline, muito Perfeito, Eu vou obrigado. né? sair Foi uma então. Obrigada para alegria vocês poder, todos, tá? poder Bom descanso, reencontrá-la Lina. e Tá, sucesso aí no seu trabalho. tá, Oi, obrigada. Adolfo. Não, dentro dessa linha que você está falando, inclusive a possibilidade de algum dos que estão participando ao vivo dessa webinar estarem agendando um treinamento em company, ou seja, para a sua equipe. Nós, eu e a Aline, demos agora recentemente para os gestores da Friboi, né? Então, principalmente quem tem mais de uma unidade, às vezes reúne e dilui os custos, ok? Eu Faz um pediria curso. que quem tiver o interesse, que entre em contato com a Remesp. A Remesp produz todo esse alinhamento com o Adolfo e com a Arline, num treinamento em company. Realmente isso é possível. Bom, gente, Renata, você pode aparecer para todo mundo aí ou não? Enquanto ela tenta melhorar, Adolfo, chegou uma pergunta aqui, vamos responder. Eu não tenho o nome da pessoa, mas a Tá no pergunta é: chat? como devo definir a data de validade para soluções de concentração comum ou padronizada? Você consegue responder? Eu acho que isso, na própria metodologia analítica, quando existe limitação para validade, às vezes por evaporação, coisa que o valha, no próprio método analítico ele deve trazer. E aí ela segue a recomendação do método. Não existe uma regra geral para todas as soluções. Depende Voltamos do para solvente. voltamos para Renata. Renata, qual é o link para o pessoal se inscrever nesse treinamento online? Eu vou. Tá me ouvindo agora, melhor? Tá muito ruim, viu? Mas põe o link aí que eu vou falando e ajudando. Tá, peraí, eu vou pôr o link no chat. Adolfo, Oi? quais são as datas? Você pode repetir para o pessoal as datas do treinamento, enquanto ela Sim. procura? É 29, 30 e 31 do mês agora de outubro. Os 3 últimos dias de outubro. 29, 30 e 30 e 31 de 31. outubro é a data Pela prevista manhã. para o treinamento. Terça, quarta e quinta. São 3 manhãs. 3 manhãs. Vai ser bem Então, suave o são curso. 12 horas de treinamento, é isso? Isso mesmo. E o Renata, desconto é qual de é o link para 15% o que a pessoal se Remesp vai inscrever? dar, Celso? É isso? Ah, a Renata colocou lá no chat. Se vocês entrarem nesse link aí, vocês poderão participar do treinamento. Renata, seria bom que ficasse no vídeo também, para que as pessoas pudessem assistir no vídeo esse link. Tem? Renata, liga o microfone, por favor. Como que eu coloco no vídeo, Celso? Não, poderia ser numa outra tela. Bom, vamos adiante. O que você reservou, Renata, para a gente sortear essas inscrições aí? Então, a gente, como
todos ficaram até agora, eu acho melhor a gente dar 15% para todo mundo. Todas as pessoas que se inscreverem, que participaram do webinar, têm 15% de desconto no treinamento. Então, todas as pessoas, veja se eu estou falando correto, todas as pessoas que participaram desse webinar terão um desconto de quanto? 15%. 15%. Esse é o desconto do preço cheio que está lá naquele link, é isso? Exato. Então, pessoal, aqueles que estiverem aqui e que têm interesse nesse curso importantíssimo que será ministrado pelo Adolfo, pela Arline, que recebe o nome de segurança, riscos dos produtos químicos, laboratórios. Ele tem um nome especial que vocês vão encontrar ali naquele link que nós passamos, o último link para vocês. Então, quem se inscrever já terá 15% de desconto. Um belo desconto, hein? Mais alguma informação, Renato? Se alguém tiver alguma dúvida, Celso, pode me chamar no WhatsApp. Então, chamem no WhatsApp. Qual é o WhatsApp da Remesp? Coloca ali. Vou colocar no chat. É o 11 3283 1073. Colocou no chat? Anotem aí, por favor, pessoal. Esse é o WhatsApp da Remesp, não só para essa dúvida que a gente colocou agora, mas para todas as dúvidas que vocês tiverem em cursos, ensaios de proficiência, contatem-nos, por favor. É muito importante, eu coloquei um link aí, é muito importante que vocês entrem no canal Dia a Dia da Metrologia. Eu vou reproduzir aqui embaixo. As notícias da metrologia que são veiculadas pela Remesp estão hoje nesse canal. Então, por favor, sejam nossos seguidores, que vocês vão receber muita informação sobre metrologia. Adolfo, então só nos resta a gente encerrar agora. Eu agradeço de coração a sua participação, Foi um a sua prazer, Celso. oportunidade para falar desse tema tão importante aqui para os nossos colegas da Remesp. E vamos torcer para que muitos venham participar desse treinamento, porque eu já vejo você trabalhando com tanta dedicação sobre esse tema, que eu falo, mas por que que ainda as pessoas não procuram participar de treinamentos que envolvem segurança, tanto do laboratório como das pessoas? Eu tenho certeza que nessa edição desse curso que vai acontecer no final do mês, nós teremos muitos interessados para poderem participar dessa sua programação. Então, de minha parte, eu quero agradecer a sua presença, Adolfo, eu já passo a palavra para você, e a todos que estão aqui bravamente assistindo a esse webinar. Gente, muito obrigado a todos. Adolfo, para suas considerações finais. Eu acho que deixaria uma mensagem para que, se a pessoa eventualmente não puder estar inscrevendo ninguém da sua equipe ou ele próprio nesse próximo treinamento, que ele coloque no BUD do próximo ano, né? Nós já estamos, muitas empresas já estão com o BUD em fase já final, mas vê se inclui uma previsão ou de um treinamento em company ou de inscrever aí 2, 3 multiplicadores e depois adaptar ou aplicar aqui os detalhes que a gente vai estar discutindo, porque é muito cômodo, às vezes, os gestores, na rotina do dia a dia, Celso, deixar a critério da segurança do trabalho. Eles fazem realmente treinamentos, né, de ergonomia, de conscientização de uso de EPIs, de relacionamento, uma série de cursos que indiretamente favorecem a segurança. Mas um curso consistente, que aborde a linguagem do laboratório, do dia a dia, que é o que a gente procura passar nos nossos treinamentos. Externo, vale a pena esse investimento. Então, a minha sugestão, Celso, é que se as pessoas, gestores ou não,
levem isso às suas coordenações. Coloquem no budget do ano que vem para participarem de um treinamento de segurança química nos seus laboratórios ou áreas de Perfeito. processo. Perfeito, Muito Adolfo. obrigado. Eu Saúde a todos. encerro aqui com as palavras do nosso colega participante, Léo Martins. Parabéns, pessoal. Know-how incrível. E eu faço das palavras do Léo e as minhas também. Parabéns, Adolfo. Você realmente é fantástico dentro dessa área de especialização. Gente, muito obrigado a todos. Tenham uma ótima noite. Continuem participando dos eventos da Remesp, porque a Remesp precisa muito de cada um de vocês. Metrologistas, pessoal que trabalha com laboratórios, fabricantes de instrumentos de medição. É muito importante vocês participarem e compartilharem também dos seus conhecimentos com a gente. Uma ótima noite a todos. Fiquem com Deus. E obrigado mais uma vez, Adolfo. Obrigado, Renato. Amém. Abraço. Saúde a todos.